boa noite, Berenice, boa noite, Catiúcia. Um ótimo trabalho para nós. Vamos lá, então, deputado. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente começa, então, falando da sua saída da CPI do MST, que não foi a pedido, né? O que pode resultar dessa mudança de composição na CPI que pegou o senhor de surpresa e a gente também? Então, na última terça-feira, nós estávamos entrevistando umas 3 testemunhas, né, do sul da Bahia, que eram 3 sem terra, e naquela ocasião, as 3 testemunhas, né, uma senhora humilde, negra, assim, uma pessoa muito simples, né, que relatou que ela foi retirada, né, de dentro de casa por um grupo de líderes do MST, foi colocada em cima de uma caminhonete e foi levada para uma mata, né, no intuito de ser executada, né? Tava ela, uma filha, né, de 8 anos e o seu companheiro. E naquele momento ela relatando, né, sobre essas questões, e ela de fato foi levada e eles no intuito de executá-la, né, porque ninguém tira alguém de dentro de casa, né, e bate, machuca, né, na frente da filha, querendo documentos, aquela coisa toda, e colocaram em cima da caminhonete e levaram para essa mata. E lá, os miliantes, né, os terroristas do MST, isso está, inclusive, gravado, né, aqui nos anais da casa, eles se apavoram porque vê um farol e imaginaram que eram as forças, né, de segurança pública que haviam ido atrás deles e desiste, mas deixa ali ela amarrada, ela fica durante algumas horas tal, e foi aberto um período de perguntas. E não tem como, eu tenho mãe, também sou pai, e não tem jeito de a gente não se emocionar, não agir com empatia, a gente... Estado democrático de direito, essa coisa toda, onde os direitos são respeitados, enfim. Né? Mas aquilo mexeu muito comigo, eu fiz alguns questionamentos, inclusive na oportunidade que eu questionei o período que ela sofreu, né, esse cárcere privado, que ela sofreu essa violência física, psicológica, na frente de sua filha, 8 anos, que inclusive hoje sofre, né, de distúrbios, né, dada essa agressão. O governador, na época, era o então, hoje, chefe da Casa Civil, né, o que não compareceu na última sessão para dar o seu depoimento. Então, foi muito forte o depoimento dela e ainda mais forte os questionamentos que eu fiz, claro que externando também o meu afeto, a minha solidariedade a essa brasileira que teve coragem, enquanto ela estava depondo, né, os deputados esquerdistas, comunistas, desdenhavam, debochavam, colocavam em xeque a fala daquela senhora. Então, a minha fala foi uma fala dura, mas verdadeira, e qualquer outro cidadão patriota, conservador, de bem, se tivesse no meu lugar, faria a fala que eu fiz. E é claro que a gente tem que lembrar, às vezes as pessoas, sabe, Catiúcia e Berenice, os parlamentares chegam aqui e esquecem de suas bases. Né? Na verdade, quando a gente passa na comunidade, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, pedindo uma oportunidade, esse eleitor nos otorga, nos entrega uma nomeação assinada por eles, para que a gente seja a voz deles. Né? Então, os meus valores, sabe, assim, aquilo que eu acredito, a gente costuma ouvir aqui nos corredores, nos bastidores, né, que benefício disso, daquilo, outro, tal. Se tem pessoas que têm preço, o deputado federal Messias tem valor, e os meus valores não me permitem me curvar diante dessa esquerda, desse comunismo que tem tentado destruir a primeira infância, destruir a família, destruir a nossa fé, enfim, é isso. Então, eu acho que o meu posicionamento trouxe um desconforto muito grande, né, nos porões do Palácio do Planalto e, infelizmente, eu fui desligado, né, da CPI do MST, mas quem acompanha, né, o deputado federal Messias Nonato pelas redes sociais, que é uma prestação de contas online,
em tempo real, sabe que em nenhum momento eu parei. Né? Nós fomos nas diligências no interior de São Paulo, acompanhando os colegas que, inclusive, nesse último final de semana, fez diligências em Alagoas e constatou aquilo que todos nós, os brasileiros, não adianta a esquerda, não adianta o comunismo, não adianta o governo fazer de tudo para poder calar os parlamentares, porque os brasileiros já sabem que o MST é uma instituição terrorista que está a serviço desse desgoverno que está aí. Era justamente sobre isso que eu queria comentar com o senhor, porque mesmo afastado, não sendo membro, o senhor permanece lá ativamente. Hoje, durante a oitiva que acontece ainda, nesse momento, na CPI do MST, uma oitiva muito aguardada, com o líder do movimento, João Pedro Stedley. Qual a sua análise a respeito do que ele disse hoje? Eu, de certa forma, acompanhei alguns momentos e ele parece muito firme e até, de certa forma, debochado em suas respostas. Debochado, dissimulado, um líder comunista que está pronto para viver qualquer tipo de pressão, né? Fez um jogo de todas as formas, tentando envolver para poder ganhar tempo, para poder não ser questionado, mas aos poucos, né, com muita inteligência, com muita sabedoria, né, o presidente Zucco, o relator Salles, foi envolvendo até que ele confirmou, né, repasses aí na ordem de quase 2 milhões, né, de reais que foram repassados para o MST, e ele disse que não conhece, que não sabe onde está esse recurso, para onde foi. Quer dizer, né, em menos de sexta, sábado, domingo, hoje, segunda, terça, em 5 dias, a gente já está fazendo uma continha aí de padeiro, né, um pedaço de pão. São 2 milhões hoje, com 5 milhões lá de Alagoas, com mais outros recursos repassados. Então, isso é uma loucura. Agora, o que me chamou a atenção, assim, eu sou muito observador, mestre em psicanálise, não tem jeito de conversar analisando, a postura da base do governo, né? de medalhões, parecia uma romaria, né? Todos os medalhões aí do PSOL, do PT, né? do PCdoB, passando, dando beijo, né? Venerando ali, né? O líder mor, né? O chefe de uma organização, né, que tem que ser respeitada, mesmo que traga terror no campo, né, mesmo que traga terror na propriedade privada, mesmo que desrespeite, né, a agricultura familiar, trazendo terror no campo. Não, estamos ali, tem que venerar, tem que bater, continuar, tem que dar aquele beijinho no rosto, dizer, ó, chefe, eu estou aqui, né, o que precisar. Eu falei que se hoje fosse há alguns anos atrás, se nós tivéssemos, né, a oportunidade de, no estalar de dedo, voltar no tempo em algumas operações que o Ministério Público Federal realizou, que a Polícia Federal realizou, que a Suprema Corte realizou no passado recente, era jogar uma tarrafa e estava todo mundo no mesmo lugar, em 160 metros quadrados, ali no plenário, levava todo mundo. Todos os codinomes estavam lá hoje. Agora, deputado, então a gente segue falando exatamente sobre a base do governo. Como que o senhor analisa essas manobras, essa tendência de enfraquecimento da CPI? O senhor acha que vai ser possível, com tantas denúncias, e apesar da retirada de nomes que formavam até então a maioria, o senhor acha que vai ser possível enfraquecer mesmo a CPI ou será possível conseguir algum resultado nessa investigação? Eu acredito, Catiúcia, que fortaleceu. Assim, hoje nós temos um público conservador, um público que tem um pensamento crítico aflorado, formador de opinião, que nesse momento está assistindo o fator político. Não é porque eu estou na presença de vocês, mas de 2 grandes profissionais que dignificam a imprensa brasileira. Então, não fica mais nada por trás das cortinas, né? E esse movimento palaciano, né, para tirar parlamentares que cumpre o seu papel na íntegra, ali cobrando, fiscalizando, se posicionando, ficou feio, né? Então, quem segue aí o Twitter, o Instagram e tantas outras plataformas digitais que
tem prestação de contas em tempo real, ficou feio. Eu acho que enfraquecido sai o governo, diminuído sai o governo, e a CPI ela está cumprindo o seu papel na execução, né, na construção do seu relatório, e a CPI trouxe à luz aquilo que estava escondido. Todo mundo desconfiava, mas as vísceras, né, desse movimento criminoso, né, desse movimento terrorista do MST hoje, as pessoas estão discutindo na padaria, na farmácia, lá na lavoura, está com o WhatsApp aberto, mostrando o que está acontecendo aqui e o caos que está ocasionando a CPI do MST no Brasil. Deputado, mudando de assunto, não menos importante, sobre a questão da possibilidade de desabastecimento, os postos de combustíveis já estão relatando falta do diesel. O senhor acredita que isso também pode chegar no álcool, na gasolina? O Brasil corre risco de ter desabastecimento? A gente está assim, diante de um desgoverno que não se sustenta mais a defesa. Por mais argumento, como eles dizem, né? Por mais narrativas que se façam para poder defender, é impossível defender o indefensível. Né? Hoje a gente vê a Bovespa caindo, né, pela 12ª vez assim, em seguida, né, a maior série em 40 anos, a gente nota isso, é como você bem relatou, né, o governo está aí aumentando o preço dos combustíveis, né, e vários estados, né, nas últimas horas sem energia, né, querendo também taxar as compras, né, na Shopee, na Shein. Então, assim, dando passos, né, para transformar o Brasil, né, é um país, né, que assassina crianças, a questão do aborto, e o libera geral das drogas. Então, é um absurdo, né, a gente que tem filho, a gente que é patriota, nós que somos conservadores e amamos essa nação, a gente fica aterrorizado. Ontem, inclusive, eu tive uma agenda importante no meu estado, e eu recebi essa interrogação: que sentimento você tem de Brasília? E eu acabei não segurando as lágrimas, porque é decepcionante a gente ver pessoas que a gente, até na televisão, a gente respeita, se apresenta bem, mas infelizmente nos bastidores está a serviço desse desgoverno. É decepcionante isso. Deputado Messias Donato, eleitor do Espírito Santo, muitíssimo obrigada pela sua participação na estreia do Hora Notícia hoje. A gente agradece as informações e deseja o melhor no seu trabalho aí no Congresso Nacional. Muito obrigada, viu? Obrigado. Eu protocolizei, né, na última semana, só para encerrar minha fala, Berenice, se você me permite, Catiúcia, um pedido para ser reintegrado novamente a CPI do MST, dado, né, o relatório que está em curso, a nossa contribuição está aqui, né, nós protocolamos pedindo, né, que sejamos reconduzidos e esperamos do Republicanos uma atitude republicana e nos reconduza para lá. Perfeito. Muito obrigada, deputado.